Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Espiritualidade tóxica, o que vem a ser isso? Será que nós estamos sendo espíritas ou espiritualistas tóxicos? Vamos conversar sobre isso. Então, gente, para a gente compreender primeiro o que significa espiritualidade tóxica, né? E nos observarmos se nós estamos sendo esses espíritas ou espiritualistas, umbandistas, seja o que for, né? Se estamos sendo tóxicos, né? Se estamos prestando um desserviço ao despertar espiritual daqueles que convivem conosco, né? E também nos prejudicando, vivendo uma ilusão, nós vamos precisar compreender primeiro, né? Aquilo que nós já sabemos, né? Compreender, na verdade, falo no sentido de revisar aquilo que nós somos. E nós somos o quê? Né? Nós somos espírito, mente e corpo. Ao reencarnarmos, né, nós assumimos uma nova personalidade. Nós já tivemos várias outras personalidades. E o que é que acontece? Com essa nova personalidade, a cada nova personalidade, né, nós vamos criando os conceitos, preconceitos, as nossas crenças no geral, né, tudo aquilo que forma o que vamos chamar de a nossa personalidade, né, é o nosso ego. E então, esse ego, né, é um personagem, né, é a persona como Jung se refere. É um personagem do qual, por esse personagem, nós nos mantemos aqui, nos locomovemos aqui na existência física, né? Atuamos aqui, como gosto de falar, no palco do mundo. O que é que acontece? Acontece que nós nos identificamos de tal forma com esse personagem que nós nos confundimos, acreditamos que nós somos realmente ele, certo? E aí, quando se fala do despertar da consciência, está se falando, né, de que tomamos a consciência de que nós não somos esse personagem. Mas até aí tudo muito teórico e na prática a coisa pode ser um bocadinho diferente. E é sobre isso que nós vamos conversar, porque quando se diz que na prática é diferente, nessa prática nós podemos estar sendo tóxicos, uma vez que quando nós identificamos que nós não somos esse personagem e falamos que teoricamente isso acontece como, né? Em algum momento você tem um insight, você leu um livro, ou um amigo conversou com você, você assistiu ao filme, enfim, há diversas formas da gente ter esse clique para o despertar da nossa consciência. A partir daí a gente começa a enxergar tudo isso, né, como a pura verdade, nada mais existe além disso. E então o ego, né, sabido como ele é, esperto como ele é, né, ele nos engana. E então, como esse personagem apenas adquire uma nova roupagem, uma nova aparência, a aparência é essa de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que despertou a consciência. E a gente, se a gente não pratica o autoconhecimento, se a gente não se conhece, se a gente não vigia, não ora, se a gente não se observa, né, nós caímos nessa armadilha do ego, né? Ele nos engana, ele passa por nossa essência. Nós acreditamos que estamos vivendo a nossa essência. E aí, nesse acreditar, porque só mudou uma roupagem, tudo que formava o nosso personagem, né, continua ali, não foi transformado, porque apesar de que podemos praticar o autoconhecimento e identificar, né, peculiaridades desse nosso personagem, mas não há uma transformação. E se não há uma transformação, todas essas crenças, esses conceitos, esses nossos preconceitos, tudo o que forma essa personalidade, tudo o que forma esse personagem vai estar saindo, vai estar sendo vivido de outra forma. E essa outra forma é esse verniz de espiritualidade que o ego
passou nele mesmo, né? E se enganou. E a gente acredita que não existe esse verniz. Na verdade, a gente nem percebe, né, que existe esse verniz. E vamos vivendo, então, uma espiritualidade tóxica para nós e para aqueles que convivem conosco. E tem como a gente identificar se nós estamos, né, nessa ilusão do despertar da consciência e com essa ilusão estamos sendo tóxicos para nós mesmos e para as demais pessoas? Tem. Eu trouxe aqui alguns pontinhos, né? Teriam várias outras formas da gente identificar, né? Mas não tem como a gente trabalhar todos os pontos, minúcia a minúcia, né? De cada ponto desse, certo? Seria tema até para um livro completo, um congresso, né? Um seminário, porque realmente o tema é profundo, certo? E ele traz muitas minúcias, ele traz muitos pontos que precisariam ser observados cuidadosamente. E então, para que a gente pudesse, né, compreender bem profundamente cada detalhe que esse tema envolve. Então, a gente trouxe agora, né, só uma forma, né, uma pincelada para que a gente continue nessa busca, nessa autoinvestigação, né, para que a gente vá atrás, né, de compreender se nós estamos vivendo uma ilusão do despertar da consciência, se nós estamos sendo tóxicos, como a gente falou, para nós mesmos e para as demais pessoas. Porque tudo que é tóxico, né, prejudica primeiramente a nós, prejudica as demais pessoas, e a gente vai vivendo num loop de experiências, né, que apenas vão trazendo uma nova visão nossa sobre aquilo, mas não uma nova visão no sentido do que realmente significa, mas uma visão agora com esse verniz do ego espiritualizado, tá certo? Então, vou falar ponto a ponto desses poucos pontos que eu trouxe para que a gente comece essa auto-observação, tá certo, meus queridos? Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, que eu trouxe para a gente se observar é a vitimização. Poxa, como assim? Se antes de eu despertar a consciência eu já sabia que o ego, né, tem os seus mecanismos de defesa e a gente, né, até aprende teoricamente, né, que nós nos colocamos numa posição de vítima e não assumimos as nossas responsabilidades nos eventos, né, da nossa vida, nas experiências menos felizes em nossa vida. E como é que isso continua acontecendo quando eu já despertei minha consciência, quando eu acredito que hoje eu sou um ser espiritualizado? É aquilo que a gente falou, de que o ego coloca um verniz, né, de espiritualização. A gente acredita que está vivendo a nossa essência, o ser espiritual que somos nós, e tudo aquilo que formava o nosso personagem, né, que formava a nossa personalidade, vai saindo de uma outra forma. E é aí que a gente se engana, porque a gente não observa, a gente não compreende que esses mecanismos, que esses nossos conceitos, os nossos preconceitos, todas as nossas idealizações continuam sendo vividas por nós de uma outra forma, com esse verniz. E é o verniz que engana, não mostra o que está estragado, né, ali por baixo. Quando você vai invernizar uma porta, uma janela, por exemplo, que está bem gasta, né? Primeiro vai dar uma lixada, primeiro vai preparar todo aquele material para depois, né, o acabamento com o verniz, certo? E aí, quando se trata do nosso ego, a gente não cuida de toda essa preparação, certo? Para que o brilho da essência se manifeste naturalmente. A nossa luz, né? A nossa essência, a luz que somos nós, se manifeste naturalmente. Então, a gente não toma esses cuidados. E nós estamos aqui justamente para desconstruirmos o que não deixa a nossa luz se manifestar, e não para nos iluminarmos, né, através de novas crenças. Então, é aí que entra uma ilusão do despertar, que a gente vai adquirindo novas crenças
que vão apenas encobrir as crenças velhas e no final está tudo dentro do mesmo pacote. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Quando é que vai acontecer o verdadeiro e profundo despertar espiritual? Quando há desconstrução de todo esse ego, de toda essa personalidade, de tudo que a gente vem trazendo nessa soma que forma, né, um conjunto de um ser que não somos nós. Então é somente na desconstrução que a nossa luz verdadeira, a essência, né, do que somos, o nosso ser espiritual vai se manifestar naturalmente. Veja que não precisa de esforço, não precisa de uma postura de pessoa espiritualizada. Passa a ser o seu natural, é a luz do seu ser que está vivendo naturalmente, é o seu Deus interior que está vivendo. Pois bem, um ponto que a gente observa quando esse despertar não foi assim profundo, não houve essa desconstrução, que é a vitimização, esse primeiro ponto, né? Como é que ela vai se manifestar? Veja, antes a gente se julgava, né, vítima da vida, vítima das pessoas, né, do seu egoísmo, enfim, né, de tudo o que forma a outra pessoa. Nós nos julgamos, né, nos julgávamos de que estávamos sendo vítimas daquelas pessoas, das circunstâncias, né, das experiências diversas. Pois bem, quando a gente vive uma ilusão do despertar da consciência, né, isso continua, só que de uma outra forma. Como nós adquirimos novas crenças, né, toda essa parte teórica do despertar da consciência, da vida espiritual, a gente continua colocando a responsabilidade nas pessoas, naqueles que convivem conosco, né, das nossas experiências menos felizes. Só que dessa vez nós mudamos as palavras. Nós apenas agora falamos que o outro não nos compreende, porque ele ainda não despertou a consciência, porque ele não compreende o que a gente já compreende, porque ele não vive o ser espiritual, que é ele. Deixa estar que nós também não estamos vivendo o nosso ser espiritual, uma vez que a gente não compreende o processo do outro, a gente não compreende as fases, né, de desenvolvimento espiritual do outro. Então, quando a gente começa a julgar, continua julgando, só que dessa vez com a nova roupagem, né, significa que é o nosso ego que continua vivendo, que a nossa essência ainda está adormecida, que o nosso brilho natural não está acontecendo, certo? Então, a gente continua se colocando como vítima das experiências, como vítima das pessoas. Inclusive, né, muito se fala assim, eu estou no caminho da luz. Isso está acontecendo porque é um ataque espiritual, que a gente também coloca, né, a responsabilidade, né, no lado espiritual menos iluminado, digamos assim, né, para não estar chamando de seres negativos, ou seres trevosos, seres obsessores, ou isso e aquilo, mas todas essas denominações que a gente já conhece. Então, a gente continua na dificuldade, né, de nos identificarmos e encontrarmos a nossa responsabilidade, né, nas experiências por qual, né, a gente vai vivenciando. E aí a gente continua então, né, colocando a responsabilidade naqueles que convivem conosco na espiritualidade, né, que ainda não se encontrou na espiritualidade menos feliz, que estamos sendo atacados, que estamos sendo influenciados, porque afinal estamos no caminho da luz e a luz incomoda. E então, não que isso não aconteça, claro, isso acontece, ninguém atira pedras em árvores que não dá frutos, certo? Mas daí a toda vez nós acharmos que é isso que está acontecendo, estarmos ainda cegos, né, adormecidos para quem nós realmente somos, né? A prática do autoconhecimento não é profunda ao ponto de identificarmos, né, a nossa sintonia com tudo isso que vai acontecendo. Tá certo, gente? O segundo ponto, do qual mostra que
Nós estamos vivendo, né, uma ilusão do despertar, que nós estamos sendo tóxicos, né? Estamos nos prejudicando outras pessoas, né? Com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que estão apenas com o verniz, né? Então, nós continuamos tendo responsabilidade nos eventos da nossa vida. Esse outro ponto é o isolamento. É a indiferença, porque muitas pessoas pensam, meus queridos, que despertar consciência, né, tornar-se, deixar sua essência viver, né, ser luz no mundo, sal da terra, luz do mundo, como a gente sempre fala, né, nos vídeos anteriores a gente vem falando muito nisso, né, é não participar de mais nada, é se afastar das pessoas, é viver um isolamento, é falar assim, não, eu não me identifico mais com isso, e aí já entra um julgamento, né, porque estamos julgando tudo que as pessoas vivem sendo negativo, e então a gente passa a ter uma vida apática, uma vida sem vibração, uma vida sem colaboração, certo? E aí então, porque quando a gente se afasta das pessoas, e eu conheço algumas pessoas, e a gente pode estar fazendo isso, né? Não participa de um aniversário, não participa de uma festinha, não participa de uma reunião, né? Com amigos, um grupo legal que bata papo, que dê risada, que se divirta. Acredita mesmo que isso, né? Que a ausência dessa alegria, desse lazer, a ausência de momentos de descontração significa maturidade espiritual, significa um despertar espiritual, uma iluminação. E isso não tem nada a ver. Os grandes mestres, né, orientais, eles são muito alegres, eles vivem sorrindo. Então, tem muitas pessoas, né, que dizem que despertou a consciência, que hoje é um ser espiritual e vive sisudo, sério, fechado, não dá um sorriso, acredita mesmo que isso significa que eles estão despertos, que eles estão iluminados, que não faz parte mais desse mundo. Quando o verdadeiro despertar espiritual profundo, sincero, quando a sua essência emerge e ela passa a viver, o que acontece é que você reconhece que você está no mundo, você não pertence a ele, mas você está no mundo, e estando aqui, você precisa participar, né, do que o mundo oferece, porque é justamente a sua participação. Se você despertou verdadeiramente, profundamente a sua consciência, a sua presença, tá, vai levar luz, vai ser o sal da terra e a luz do mundo, certo? Por quê? Porque a gente ajuda, colabora com o mundo no despertar da humanidade, né? É através da nossa própria transformação. Então, a sua postura nesse momento de lazer, no momento de descontração, numa festinha que você encontra com seus amigos, que você dá um abraço apertado, que você diz, poxa, estava com saudade de você, quanto tempo eu não o vejo, né? E tem aquele bate-papo descontraído, vai contar as novidades, a sua postura, o seu comportamento é o que vai mostrar o que significa um despertar espiritual. E não aquilo que você está falando, e não aquilo que está impondo para as pessoas, que aí está uma toxicidade muito séria, quando a gente quer impor ao outro, né, as nossas verdades, as novas crenças que nós adquirimos. E aí já mostra logo de cara, né, que não houve um despertar espiritual, houve apenas esse verniz de espiritualidade. Começamos a julgar as pessoas, começamos a nos isolar, né, das situações, das experiências, porque acreditamos que nós não temos mais sintonia nenhuma com aquilo. Obviamente, meus queridos, que como, né, a lei da sintonia, a lei da afinidade, né, é uma lei natural, e nós estamos, né, imersos nas leis naturais, nas leis divinas. Há situações em que realmente não há sintonia, algumas pessoas vão se afastar, nós iremos naturalmente nos afastar de algumas pessoas, porque a dissintonia será gritante,
né? Nós estamos falando aqui das pessoas que se isolam e que se tornam indiferentes até no seu convívio familiar. Então, se a gente não começa, né, pela nossa família, a gente também não está fazendo nada, porque o primeiro grupo ao qual nós pertencemos é a nossa família. E então, se a gente não está presente na nossa família, né, se a gente, porque diz que estamos julgando inferiores a nós, né, nós já estamos então nessa toxicidade. Então, às vezes é até melhor que não esteja presente mesmo, né, para não estar impondo as nossas verdades, né, no outro, impondo essas novas crenças da gente, certo? Então, a indiferença, a gente pensa que está havendo um desligamento, né, por essa lei natural da sintonia, e o que está acontecendo é uma indiferença à vida dos outros, uma indiferença à própria vida que acontece aqui no mundo, né, à vida como um todo. E essa indiferença nos leva ao isolamento. E esse isolamento nunca significou iluminação, nunca significou o despertar da consciência, certo? Então, é sorrir, é viver as experiências, é ter contato com as pessoas, é abraçar as pessoas, é levar um sorriso no olhar, brilho no olhar, levar vida. Porque quando a gente desperta verdadeiramente a consciência, né, na nossa presença a gente vai estar levando vida, esperança, transformação da realidade. E então, por isso que são poucos, quando diz assim, nessa transição planetária, poucas as pessoas, né, estão despertando a sua consciência, e aí fala que muita gente será transferido para outros mundos, né, mundos primitivos ou mundos parecidos com o que a Terra é hoje, de provas e expiações, né? E por que são poucos? Porque poucos realmente chegam à profundidade do ser e à compreensão, né, de todo esse processo, porque a maioria está com esse verniz, a maioria está com uma nova roupagem, né, com novas crenças, que são as crenças velhas, mas com uma nova roupagem agora, um novo rótulo de espiritualista, entendeu? Então, não desenvolveu uma autonomia espiritual, continua seguindo um bando que vão pelo mesmo caminho, que vão pelo mesmo rótulo, né? Pelo mesmo, digamos assim, pontos que devem ser seguidos para que se considere uma pessoa espiritualizada. Então, a gente vê que saiu de um pacote, de uma caixinha, acha que saiu de uma caixa, né? Mas entrou em outra. Essa caixa apenas foi colocada forradinha com papel de presente e a gente acredita que não estamos ali dentro daquela caixa. Então, despertar verdadeiramente a consciência, profundamente, sinceramente, né? A consciência espiritual, o nosso espírito que vem a viver é ter a consciência de que somos esse personagem e ele vai estar a serviço da nossa essência e não o contrário, tá certo? E aí, então, é esse outro ponto do isolamento, da indiferença, do isolamento que a gente se afasta de tudo e de todos, porque acreditamos que estamos mais evoluídos, que estamos melhor na fita, né? E que estamos no caminho da luz e que a gente não vai a determinado lugar, porque ali está carregado, a gente fala com as pessoas, né? Nossa, eu senti um mal-estar em tal lugar, porque fulano estava carregado, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque Beltrano aquilo outro. E nunca somos nós, a gente continua, né, nos utilizando dos mecanismos de defesa do ego, que para ele se proteger, porque, gente, uma coisa que a gente precisa ter em mente, o nosso ego, ele tem muito medo de perder o controle, ele tem medo de perder a sua identidade, então, para não perder, ele vai assumindo novas roupagens, e a gente se engana, e a gente se ilude, e a gente se torna pessoas espíritas ou espiritualistas tóxicos, né? Nos prejudicamos e prejudicamos a demais pessoas, tá certo, meus queridos?
Um outro ponto para a gente observar se estamos vivendo essa ilusão do despertar espiritual, o outro ponto é justamente que já vem no caminho, né, desses outros, que é o julgamento, tá? Quando a gente desperta verdadeiramente a consciência, a gente não consegue, não pode e não consegue mais julgar as pessoas. Por quê? Porque se compreende o processo de cada um, o processo de desenvolvimento de cada um. Então, se a gente puder contribuir com alguma coisa para o despertar, para o desenvolvimento, o acordar do outro, vai se cooperar. Mas se não puder, a gente também não vai atrapalhar com as nossas imposições, né, com a nossa toxicidade, com os nossos julgamentos, certo? Então a gente vai até onde o outro permite que a gente vá, porque a gente se coloca nesse limite do direito do outro. O direito de um termina quando do outro começa, né? Então a gente não pode avançar ao ponto de ferir, né, a dignidade do outro, dignidade existencial do outro, porque ele tem todo o direito de ser como ele é, ele tem todo o direito de viver como ele vive, de pensar o que ele pensa, de acreditar no que ele acredita, e ele vai ter o momento dele, as experiências dele, que serão diferentes das nossas, né? Quando a gente diz assim, que quando se vive uma ilusão do despertar da consciência, e que a gente só saiu de uma caixa, quer dizer, nem saiu da caixa, ela foi forrada com um papelzinho de presente e a gente continua lá dentro da caixa, e estar dentro de uma caixa é seguir o mesmo caminho que todos estão seguindo, ter as mesmas experiências, fazer os mesmos cursos, pensar as mesmas coisas, ouvir os mesmos mantras, enfim, né? Seguir da mesma forma, né? Nós esquecemos que o verdadeiro e profundo despertar da consciência, né, acontece a compreensão de que as experiências são individuais e são intransferíveis. Então, quando diz assim, poucas pessoas estão despertando profundamente a consciência, essas poucas pessoas estão tendo suas experiências, tiveram suas experiências particulares, não foram todas da mesma forma, não foram todos acreditando nas mesmas coisas, tendo o mesmo rótulo, né, de espiritualista, de desperto, entendeu? São experiências porque o processo, né, o histórico existencial de cada pessoa é único. Já vivemos várias outras vezes, tivemos várias outras experiências e todas diferentes. Embora nós estamos no mesmo caminho de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento das habilidades do nosso espírito, mas as experiências dentro desse processo de desenvolvimento, gente, são diferentes. São diferentes, são pertinentes a cada história, a cada vivência, a cada particularidade de cada ser, as necessidades de cada um. Então, não pode ser tudo da mesma forma. Então, a gente não pode estar julgando, né, o caminho do outro, porque as experiências do outro serão diferentes. Nem a gente vai impor e nem a gente vai estar julgando. Lembremos Jesus, né, que disse como é que a gente quer, né, tirar o cisco do olho do outro se no nosso tem uma trave. Porque quando a gente julga, isso já é um mecanismo da projeção, né, gente? Porque quando a gente vê a negatividade no outro, tudo aquilo que a gente vê no outro é porque está dentro de nós. É um mecanismo de defesa do ego, chamado de projeção, é porque está dentro de nós. Da mesma forma como quando a gente admira o outro, quando a gente reconhece a luz do outro, é porque aquela luz está dentro da gente. Então, gente, como é que a gente fecha isso, sobre a espiritualidade tóxica, para a gente se observar se estamos verdadeiramente despertos ou se estamos vivendo uma ilusão do despertar da consciência e nesta ilusão estamos sendo tóxicos conosco, né? Estamos sendo tóxicos nas nossas relações, certo? Através do autoconhecimento a gente não tem outro caminho. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas
tudo que eu assisto, tudo que eu vou ver, tudo que eu estou escutando as pessoas falarem, sempre autoconhecimento, autoconhecimento. Não tem outra forma. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a libertação é o despertar mais profundo. A gente vai conversar depois, tá certo? Em outros encontros mais sobre isso. Vamos conversar sobre as etapas do verdadeiro e profundo despertar. Por enquanto a gente vai ficar nisso, dessa espiritualidade tóxica, dessa ilusão. E para a gente descobrir se estamos vivendo uma ilusão do despertar da consciência, é através do autoconhecimento, da observação das nossas emoções, das nossas reações, né? Porque continuamos reativos, né, ao que vem de fora, então, e não uma manifestação da nossa essência com assertividade, né, frente àquelas experiências e a gente agir de acordo com o que a gente pode, com o que deve, com o que dá no momento. Isso é consciência. Certo? Isso é sabedoria. Então, se a gente ainda não adquiriu essa sabedoria, estamos vivendo uma ilusão do despertar da consciência. E somente o autoconhecimento é que pode nos dar, nos trazer essa clareza, essa lucidez quanto ao que nós estamos sendo e o que nós podemos e devemos transformar da nossa personalidade, desse persona que hoje nós somos, tá certo? Então, a nossa essência verdadeiramente emergir e o Deus que está dentro de nós verdadeiramente viver em nós, certo, meus queridos? E aí a gente vive em paz, aí a gente sente a profunda paz, que não é a ausência de conflitos, a ausência de desafios a serem elaborados, a serem vencidos, né, a serem compreendidos, mas é a paz da compreensão, é a paz da atividade espiritual em ação. Essa é a verdadeira paz, tá bom? E assim eu me despeço de vocês. Vamos ficar com essa reflexão de que se estamos despertos verdadeiramente, foram só alguns pontos, como eu falei, não tem como trabalharmos todos os pontos, mas já dá um pontapé inicial para essa busca, né, do nosso verdadeiro e profundo despertar da consciência, para que a gente então viva essa paz. E é o que eu desejo agora para você, tá bom? Muita paz para você, paz para mim, paz na humanidade. Que assim seja e assim já é.